Começa agora uma entrevista do Vanguarda Feminina, um desdobramento do projeto de extensão Círculo de Leitura e CRAS, Transformação em Literatura, e realizado por bolsistas, coordenadoras e convidadas. Olá a todos que estão assistindo a mais essa entrevista do Vanguarda Feminina. E hoje nós temos a ilustre presença da nossa reitora, Sônia Regina, e ela aceitou nosso convite para responder algumas perguntas que a gente vai fazer para ela a respeito da sua profissão e um pouquinho também como ela vem trabalhando essa questão do trabalho, vida pessoal durante Olá, Sônia, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, Amanda, boa tarde, Maria Antônia, professoras Raquel e Ana Paula. Nós gostaríamos que você se representasse para nós, dissesse qual é a sua profissão, há quanto tempo você atua nela e por que você escolheu. Então, eu tenho a carreira toda profissional na área da educação, fiz magistério em Criciúma, né, eu sou natural de Criciúma, e depois consegui fazer a pedagogia, mestrado e doutorado em educação. A escolha, né, por esta profissão, na verdade, não se deu no sentido de eu poder escolher o que eu queria. Em 1984, foi quando eu fiz o ensino médio, né, profissionalizante também, assim como o de vocês, só que magistério, voltado para a formação de professores para trabalhar nos anos iniciais, era o curso disponível em Criciúma, onde eu morava, né? Nós não tínhamos muita escolha, ou era essa área, ou era talvez a parte industrial, em escolas mais vinculadas à questão de carvão, dentre outras coisas. Então, como filhas de pequenos agricultores, que desde que eu me lembre, né, da minha memória, o que meu pai dizia para nós era que a única herança que ele podia deixar era a educação, e eu acho que eu acreditei muito nisso, porque dos sete filhos que o pai e a mãe tiveram, só 3 conseguiram estudar, e professores, eu e a minha irmã, né, então, e também não tinha tradição de professores na família. A escolha por fazer o magistério era em função da necessidade de ter que logo trabalhar e do curso que tinha disponível para nós, para a juventude. Ou era este, ou era um curso, como diziam, mais geral, né, que não formava para uma respectiva profissão. Então, eu fiz o magistério nos anos de 1984, 85, 86. Como o magistério já habilitava para trabalhar nos anos iniciais, eu tive a possibilidade de fazer o concurso para a Prefeitura de Criciúma, de Sara e no SESI, à época. Passei nos 3 processos e escolhi, então, atuar no SESI, que era Educação Infantil, e na Prefeitura de Criciúma com uma turma dos anos iniciais, uma segunda série. Então, foram experiências bastante ricas no meu processo de profissionalização, porque, especialmente no SESI, a época tinha toda uma orientação curricular e teórica baseada em Jean Piaget, e nós tínhamos que estudar para sermos professores construtivistas, né? Então, a nossa carga horária de contrato era uma carga horária de 25 horas, 20 com as crianças e 20 para estudo e planejamento. Isso fez com que, já desde o início, eu pudesse fazer a reflexão entre teoria e prática, porque os nossos supervisores, quando eles iam às salas de aula nos observar e conversar conosco sobre as aulas, eles faziam esse movimento de perguntar para a gente, por que tu planejou isso? Por que você está fazendo isso com as crianças? E nós tínhamos que saber responder essas perguntas à luz da teoria piagetiana. Então, esse movimento fez com que, desde cedo, na minha profissão, eu pudesse entender a importância da teoria na sustentação de uma prática e vice-versa, né? Então, assim, eu tenho isso como um paralelo, né? Não no sentido de juízo de valor, mas de uma experiência muito rica e que hoje ainda às vezes acontece. Por exemplo, enquanto no SESI nós fomos acolhidos, tivemos semana de formação e uma equipe acompanhando, na Prefeitura de Criciúma, eu recebi a chave da sala de aula. Me entregaram a chave da sala de aula, tua escola é tal, tu vai ter
tal turma. Então, sem o apoio pedagógico, sem a contextualização da turma, de quem eram aquelas crianças, de onde vinham, dentre outras coisas. Então, esse processo inicial da suposta escolha ou da não escolha da profissão, né, me marcou muito e me ajudou a seguir, talvez, a carreira no magistério, porque eu venho de uma família que morava no interior de Criciúma, naquilo que, à época, ela chamava pela colonização italiana, de uma colônia de italianos, de uma tradição de mulher não estudar, né, porque a minha mãe queria ter estudado, mas o nono não as deixou estudar, porque eram mulheres, ela pôde estudar só até a segunda, terceira série, e logo saiu para ajudar no trabalho da casa e da roça, e o meu pai também, de uma origem muito humilde, que gostaria de estudar, mas também não pôde estudar, porque logo teve que prover o seu sustento. Então, talvez daí o valor que ele especialmente dava à educação e dizia que era a única herança que ele podia nos deixar. Então, nesse tempo de formação, eu conheci o meu marido, que hoje é meu marido, nós estamos há 35 anos juntos, e 32 anos de magistério. Como ele morava em Lages, né, então, no seu retorno para Lages, porque ele estudava em Criciúma, acabei indo para Lages também, e lá os cursos de graduação eram mais restritos ainda em relação a Criciúma. Criciúma era um centro maior em termos de formação universitária, tinha mais cursos, se fosse o caso. Eu cheguei até a prestar um vestibular para a área da matemática, porque eu sempre gostei muito dessa perspectiva da matemática, das engenharias, né, dessas coisas todas, e em Lages, como a faculdade, à época, hoje é a universidade, né, mas na época era a faculdade, eram poucos cursos, eu acabei fazendo a pedagogia, que era o que tinha. Então, eu prestei o vestibular, fiz a pedagogia, na sequência, né, e aí já sempre trabalhando e estudando, né, eu nunca deixei de trabalhar. Eu não sei se a Amanda e a Maria Antônia conhecem essa realidade, mas talvez a Raquel e a Ana Paula tenham passado por isso, ou conheçam isso. Crianças que nascem no contexto, né, interiorano, via de regra na roça, como a gente diz, elas trabalham desde pequeno, foi meu caso. A gente estudava na escola, no grupo escolar, mas quando estava em casa tinha que fazer as tarefas da casa, limpar terreiro, ajudar a capinar, né, cuidar dos animais, dentre outras coisas. E no magistério também trabalhava, eu trabalhei numa loja de material de construção em Criciúma e estudava à noite, né. Meu pai teve uma época que teve bar, eu ajudei no bar e estudava à noite, né. Então, eu fui, então, para a pedagogia. Eu já trabalhava no SESI, eu fui para Lages continuando, consegui fazer levar o vínculo com o SESI de Criciúma para o SESI de Lages, o da prefeitura não, porque não teve como manter vínculo, né, que são autarquias diferentes, e também, então, fiz pedagogia trabalhando, a pós-graduação, né, depois fiz mestrado no Rio Grande do Sul, também, estudando e trabalhando, eu nunca tive a condição de apenas estudar, entre aspas, e o doutorado do mesmo modo. Eu consegui ter uma experiência fora do país no meu doutorado, em Portugal, conhecer uma experiência curricular chamada da Escola da Ponte, não sei se vocês já ouviram, na qual essa escola não tem, na época, né, eram 20, 30 anos daquela experiência lá em Portugal, uma escola que não tem professor dando aula diretamente para os estudantes, não tem turma, não tem série, é uma outra forma de organização do currículo. E foi nesse período, entre 2006 e 2007, quando lá eu estive, por 6 meses direto, sem filho, sem marido, né, que eu me dei conta que eu estava na condição de estudante. Então, toda essa formação que eu contei a vocês, né, dos anos iniciais, porque eu não fiz pré-escola, onde a gente morava, não tinha educação infantil. Então, da primeira série até o último ano do doutorado, sempre trabalhando e estudando, exceto esses 6 meses em Portugal, na qual eu estava lá como estudante de pós-graduação, subsidiada pela CAPES, né, com a bolsa da CAPES, e sem filho e sem marido, então me dedicando literalmente aos estudos. Bom, então agora a gente vai começar com algumas perguntas, e a primeira é se você encontrou algum desafio dentro da sua carreira, por você ser mulher, e se você já sofreu algum preconceito por conta disso, e se sim, como você conseguiu lidar com isso? Então, assim, eu acho que eu vou fazer uma
dois momentos, talvez, antes do Instituto Federal Catarinense, que eu fiz o concurso ali da expansão, em 2009, né, e ingressei em 2010, e anterior a isso, né. Como a carreira de professora se deu no início, na educação infantil e nos anos iniciais, um espaço eminentemente feminino, né, então, assim, a presença da mulher é algo naturalizado, o que não deveria ser, né, porque professor é uma profissão, né, ela não tem um livro muito legal do Paulo Freire, e logo eu aprendi isso, né, professora sim, tia não, e ele vai dizer por que nós não somos tias, né, quando a gente faz a opção pelo magistério, porque tia não tem salário, tia não tem carreira profissional, tia não precisa fazer pedagogia, pós-graduação, formação continuada para ser tia dos seus sobrinhos, né, e professor sim, professora sim, então por isso professora. Então essa acho que talvez tenha sido a minha primeira consciência de classe, né, da condição de ser professora, e o quanto isso exigia de uma profissão. Então, por atuar inicialmente na educação infantil e nos anos iniciais, o fato da condição feminina não se colocava como algo estranho, né, era naturalizado ainda como nos dias de hoje. Hoje, na verdade, os homens que optam por trabalhar na educação que sofrem o preconceito, porque são homens, né? Não sei se isso é importante também um dia conversar, porque homem também sofre preconceito pela condição, né, de serem homens em alguns espaços que são territórios demarcadamente femininos, né, pela história, pela construção disso. Depois, quando eu fui para Lages, Lages, uma tradição mais machista pela herança, né, do seu processo histórico, então, em alguns momentos, aquela ideia de que mulher é para cuidar, né, e a observação de algumas pessoas, né, dizendo assim, tu está fazendo pedagogia para quê? Para cuidar de criança, né, como se não precisasse estudar para trabalhar com criança. E uma questão que me marcou, quando eu fazia o mestrado relativo a essa questão de gênero, de ser mulher, eu fui num médico em Lages, com problema auditivo, estava inflamado, conversa vai, conversa vem, eles são doutores via de regra sem ter doutorado, né, se intitulam doutor, e aí, bom, o que tu tá fazendo e tal, aquela época, eu já trabalhava na universidade, no ensino superior também, ele, tô fazendo mestrado, daí ele deu um sorriso, né, e, mestrado em quê? Em educação, daí parece que ele murchou, assim, né, então essa coisa da mulher que trabalha com criança pequena, que faz mestrado, para que mestrado em educação, né, no sentido da não valorização de uma profissão que é feminina, né, então esses percursos, assim, eu tive, mas de maneira muito, muito leve, né, não tão demarcado de quando eu entrei no Instituto, né, então, assim, antes de eu entrar no Instituto, pelas condições de ser servidora da rede estadual e professora na universidade, eu tinha um trabalho dos 3 períodos, durante o dia na escola do Estado e à noite na universidade, trabalhava com formação de professores. Então, eu tinha cobrança por parte, não do meu marido, porque se ele cobrasse isso, eu não estaria com ele, né, mas de algumas pessoas da família, de não entender esse papel da mulher trabalhar fora e não estar 100% com seus filhos, né, nessa relação da mãe que cuida, ou da mãe que faz a comida, ou coisa parecida, né, a minha presença se dava de outra forma, então isso às vezes eu ouvia de uma ou outra pessoa no contexto familiar. Fora isso, não tenho lembrança de uma outra questão, né, a não ser dos estudos, enfim. Agora, quando eu ingresso no Instituto Federal Catarinense, no campus Rio do Sul, um dos campos que deu origem ao UFC, um campus agrícola, né, aí ali a demarcação da mulher muito forte, porque ali tinha em torno de 20 anos, mais ou menos, de educação agrícola, ensino médio integrado, então, demarcadamente, por homens. Homens, alguns homens não machistas, e uma maioria homens machistas, né, porque nem todo homem é machista. Então, ali eu senti bastante delimitado o lugar da mulher, naquela experiência lá. Enfim, passados, né, ao sair dali, vim para o campus Camboriú, isso já se dilui, talvez pelo contexto também, pela cultura, e pelo campus Camboriú ter outras áreas do conhecimento que não só a área agrícola, isso é um pouco mais diluído, mas quem estava na área agrícola trazia essas marcas fortes. Quando que eu me deparei com essa questão
bastante demarcada no IFC de ser mulher. Em 2015, no período eleitoral, quando eu me candidatei para o primeiro processo, né, de escolha do dirigente máximo da instituição. Nós éramos 5 candidatos à época, só eu de mulher, e a conversa de corredor ou de banheiro, como alguns dizem, conversa era, né, entre eles, né? Como assim? Uma mulher reitora, eu não tinha nome, eu era aquela mulher, como que aquela mulher é candidata, né? Pedagoga, o que vai ser dessa instituição? Então, isso me marcou muito, e eu falo publicamente, né, até hoje, às vezes eu brinco com os meus colegas, né, então, em 2015, no período de campanha, eu não tinha nome, eu era aquela mulher, e com um adjetivo muito ruim, que era pedagoga, né, então, o que essa mulher ia fazer com essa instituição demarcadamente masculina, de origem agrícola, no qual tinha uma tradição, né, e que não se enxergava especialmente como uma única instituição, que é uma instituição com vários campi, né? Então, eu acho que isso foi, no âmbito dessa questão de gênero, no Instituto que mais demarcou. E como reitora, eu lido com... Vejam que de 2016 a 2019, é um colegiado de dirigentes, no qual só tinha 3 mulheres diretoras, os demais todos homens. E agora, com a eleição, na qual eu fui reconduzida, uma mulher diretora e os demais todos homens. Então, o espaço do que se chama de alta gestão, dos cargos de dirigentes máximos, só tenho eu de mulher no IFC e a professora Cirlei no campus Camboriú. Em relação às pró-reitorias, a gente conseguiu equilibrar, né, entre mulheres e homens, e como tem um colega que dizia um gay, né, porque essa dimensão também da orientação sexual também pesa num contexto masculino machista. Né? Por que eu digo masculino e machista? Porque nem todo homem é machista. Assim como também o fato de ser mulher não nos resguarda de sermos machistas, né? Porque quando uma mulher educa um filho, uma mãe, na verdade, né? Educa um filho dizendo assim, isso é coisa de menino, isso é de menina, ela também demarca uma cultura, uma marca do papel da mulher na sociedade. Então, nem todo homem por ser homem é machista, e nem toda mulher por ser mulher não está livre de ter atitudes machistas também. Foi essa experiência que eu tive que me marcou, né, por ser mulher. E em Brasília, porque aqui tem uma questão que vocês colocam onde e com quem eu atuo no âmbito do IFC, né? Então, na condição de reitora, eu tenho essa dimensão da reitoria do IFC, que com a minha equipe administrativa, meus pró-reitores e os diretores, né, dos campi. Eu dou aula, eu não deixei de dar aula, né, hoje eu estou dando aula no mestrado em educação, então eu atuo com meus colegas professores e tenho meus estudantes e os meus orientandos, do Prof. EPT também, que é em Blumenau, mestrado em rede. Tive a experiência pela primeira vez, depois de 30 anos de magistério, de orientar 2 pessoas cegas, né, então, no mestrado, uma experiência riquíssima, aprendizagem riquíssima, quando a Raquel disse assim, a gente não estava acostumada a lidar com as tecnologias, né, a gente aprende, não tem essa questão que nós, professores, às vezes dizemos, eu não fui preparado para lidar com a inclusão. Nenhum curso nos forma para tudo, sempre vai ter um desafio para a gente dar conta, né, e tem que buscar. A exemplo das tecnologias agora, a gente tem que aprender a lidar e vai ter que ir atrás, né? Seja por meio da instituição ou por questões próprias, a dimensão da inclusão também, né? Então, com 30 anos de magistério, mesmo estudando sobre inclusão e defendendo a inclusão, quando eu passo a ter 2 estudantes cegas e que depois se constituem minhas orientandas no mestrado, o desafio se colocou. E aí eu fui buscar com elas, especialmente com elas, porque a vidente sou eu, né? Elas não. Então, elas me dizerem como que eu deveria atuar para que esse processo de aprendizagem acontecesse. Então, na condição de reitor, eu transito entre a administração do IFC no âmbito da reitoria, né, com seus respectivos campos, na condição de professor e pesquisador e também, em alguns momentos, ainda em atividade de extensão, no CONIF, que é o Conselho dos Dirigentes da Rede Federal em Brasília, então, com 43 reitores, né, também a maioria são homens, tá, hoje nós estamos em 12 ou 13 mulheres, e foi o máximo que chegou das 43 instituições. E também sou a terceira mulher a estar na diretoria deste conselho,
né? Isso também é um fato histórico, porque, via de regra, são homens que estão à frente desses processos. E também atuo na condição de representação, né, por estar na diretoria executiva, em fóruns, né, Fórum Nacional de Educação, na reunião de outros espaços, né, que exige essa representação. No Congresso Nacional, então, tem muita relação com os congressistas, deputados e senadores, enfim, né, com as entidades. Essa condição de reitora me faz eu ir para além do espaço institucional e ter que fazer essas relações também, no âmbito mais amplo, né, desses processos. Bom, a gente imagina, né, que como reitora do IFC, a senhora possui uma responsabilidade muito grande, né, tanto com os alunos e com cada um dos campos. Como é ter que lidar com toda essa responsabilidade? Então, é bastante desafiante, né, é complexo, porque são em torno de 2.000 servidores, entre professores e técnicos, além dos terceirizados, em torno de 13 a 14 mil estudantes, né, espalhados em regiões diferentes do estado de Santa Catarina. A responsabilidade, ela é tanto administrativa quanto pedagógica, né, então eu tenho que olhar para 5 dimensões, que são as 5 pró-reitorias, e fazer com que isso se repercuta no âmbito dos campos e vice-versa. Então, tem que ter esse olhar bastante sistêmico, porque os campos estão vinculados a partir de uma dimensão institucional que tem acima da instituição Brasília, por exemplo, né? Nós temos uma Constituição Federal acima de nós temos a Lei de Educação acima de nós, que é a LDB, nós temos a lei que cria os institutos, temos todas as legislações, portarias, dentre outras coisas, que o gestor tem que observar, né? Então, a responsabilidade maior é lidar com o conceito de administração pública, que a Constituição traz e a Lei da Administração Pública traz, que é o LIMP, né, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, né, a publicidade dos dados, enfim. Essa responsabilidade a gente tem que ter sempre em mente, os princípios do gestor público, né, eu não sou dona da instituição, eu estou à frente de uma instituição que é mantida por recursos públicos, então ela tem uma tarefa que é servir bem a essa população que nos subsidia por meio dos seus impostos, né, e a outra é entender que é uma autarquia pública federal e que tem como finalidade a formação profissional, científica e tecnológica de jovens e adultos, e que isso se desdobra na organização do nosso currículo, na organização dos cursos, no nosso plano de desenvolvimento institucional, dentre outras coisas. Então, é uma responsabilidade bastante grande, né, nesse aspecto, porque a gente tem como compromisso, segundo a legislação, a formação integral dos nossos estudantes, e humana, né, com olhar para a diversidade, com olhar para a inclusão, com olhar para o respeito à natureza, à sustentabilidade, seja ela ambiental, econômica, cultural, dentre outras coisas. E olhar para tudo isso requer, assim, uma dedicação ou estar atento a vários movimentos, né? E o outro desafio é o desafio da gestão administrativa e orçamentária. São mais de 70 milhões de reais ano, né, além dos recursos extra-orçamentários, que tem que, via de regra, se divide em custeio, que é a manutenção do dia a dia dos campos e da reitoria, e uma outra parte de investimento, para que a gente possa, no âmbito da infraestrutura, dar as condições mínimas e concretas para que esta educação realmente aconteça, né. Então, às vezes eu penso assim, né, meninas, que se tiver, um pouco sem juízo quando a gente assume uma responsabilidade grande dessa, né, porque a gente responde de várias coisas, né, por exemplo, eu disse a vocês agora, acabei de responder ao Ministério Público e ao MEC, porque que o campus tal está fazendo atividade, né, que é discutir o papel da mulher, que é discutir a emancipação, dentre outras coisas. Por que eu tenho que responder ao Ministério Público e ao Ministério da Educação, algo que a Constituição diz que é garantia e que a educação deve fazer? Os princípios da educação previstos na Constituição dizem que é esse o papel. E a escola tem a tarefa, a educação tem a tarefa de ampliar o olhar, né,
de trazer coisas para ajudar a pensar o mundo e a gente viver de maneira respeitosa entre nós. E quando se faz isso, alguns entendem que isso é uma forma de ideologização ou de doutrinação, né? Então, doutrinação é quando a gente escolhe uma única forma de pensamento e diz que é só essa que existe, daí é doutrinar. Agora, o papel da educação, não, o papel da educação é dizer que existem várias formas de pensar, várias formas de entender o mundo, várias formas de estar no mundo, né? E a escolha de como estarmos, de como vamos ou não estarmos no mundo, é uma escolha das pessoas, dos indivíduos, desde que os princípios de convivência, de liberdade, enfim, dentre as coisas, né? Então, ele sempre é uma responsabilidade muito tensionada em vários dos aspectos. Na parte administrativa e orçamentária, se tiver qualquer desvio, qualquer problema, má